Calorosas saudações, e o facto de existirem símbolos a custarem 74 mil euros nesta vida é ridículo. Todos concordamos. Por isso é que o símbolo do like neste vídeo é gratuito, meus caros. Portanto, metam like no vídeo e subscrevam o canal porque é de borla e o governo não obriga a pagar. Portanto, fantástico. Metam like, subscrevam e partilhem o vídeo nas vossas redes sociais, grupos de WhatsApp, Telegram, essas coisas. E relembro também que quem quiser aproveitar os 50% de desconto em variadíssimos produtos que a Prozis tem neste momento porque está a fazer anos, não é? Pode utilizar o meu código SOUSA10 no segundo link da descrição para ofertas no checkout. Aqui só damos, não obrigamos ninguém a pagar, já é fantástico. Ora, entretanto, Leitão Amar, ministro do novo governo de Luís Montenegro, já teceu a comunicação oficial no pós-Conselho de Ministros, a seguir à apresentação e a tomada de posse de ontem, relativamente à nova, enfim, imagem institucional do governo. Portanto, vamos ouvir a justificação e depois o que tem vindo a ser noticiado também a nível público. Também tomámos já decisões. A primeira, uma decisão que corresponde, como sabem, a um compromisso, que era de alterar o logotipo que representa a imagem do governo da República Portuguesa. Fizemo-lo regressando a um logotipo, a uma imagem que tinha sido utilizada por vários governos anteriores. Até António Costa. E que repõe símbolos essenciais da nossa identidade, da nossa história e da nossa cultura. O logotipo, o símbolo utilizado na imagem do governo português, volta a ter a esfera armilar com escudo, quinas e castelos, em que a identidade, a cultura e o povo português se revêem. Até aqui, fantástico. Esta foi a primeira medida do governo de Luís Montenegro e sabem o que é que eu acho interessante? É que isto é maioritariamente consensual entre todas as pessoas que têm o mínimo de bom senso, não é? Desde mesmo pessoas de centro-esquerda até à direita, tenho visto, enfim, é consensual que a mudança de logotipo é importante, porque se nós estamos a representar a República Portuguesa, como está escrito ali atrás do Leitão Amar, a República Portuguesa é constituída pela sua simbologia própria, nomeadamente os símbolos nacionais, as quinas, os castelos, as próprias cores, não é? E não por dois retângulos e uma bola. Não é? A realidade é essa. Esse é o primeiro aspecto positivo. O outro aspecto que já não é tão positivo, mas não deixou de ser engraçado de visualizar a nível mediático, foi as pessoas de esquerda a dizerem, não todas, obviamente, mas uma boa parcela, por exemplo, vi alguns, não vou mencionar nomes, mas se pesquisarem nas redes sociais vão ver os comentários de isto é que são prioridades, etc, etc. E eu acho interessante porque isto não seria uma prioridade se o anterior governo não achasse que mudar o logotipo era uma prioridade para dois retângulos e uma bola, que custa 75 mil euros. Portanto, não só isto é uma prioridade neste momento por causa do erro passado do governo de António Costa, como era completamente desnecessário e se gastou 75 mil euros em vão. Aliás, quando o próprio António Costa, nos primeiros governos que teve, nos primeiros dois, literalmente utilizou este símbolo. A única coisa que mudava, no caso em concreto, era que em vez de dizer República Portuguesa, dizia Governo de Portugal. Mas isso é um pormenor e eu até acho que faça sentido a República Portuguesa, embora alguns argumentem, também não acho que seja crítico, porque estão em representação do Governo, mas não propriamente em representação da República toda. Mas, enfim, vamos continuar. E se identificam. Portanto, início de trabalhos de um governo que quer trazer uma mudança aos portugueses, com humildade e diálogo, e com um horizonte de 4 anos e meio para uma transformação do país, alteração do logotipo, que é a imagem do governo, repondo símbolos essenciais da identidade, da história do país, e iniciar este programa que nós queremos que seja ambicioso, consensual e eficaz de combate à corrupção. Atenção, já repararam só aqui um pormenor, isto aqui nesta parte final, o Leitão Amar dá uma achega à questão da corrupção e vejam aqui um pormenor particularmente interessante. A governação, pelo menos no termo mediático e comunicacional de Luís Montenegro e do próprio PSD,
está a ser muito virada para a direita. Eu avisei disto ontem, o próprio discurso de Luís Montenegro é claramente virado para a direita. Aliás, o seu próprio discurso a incluir tópicos como a imigração, a natalidade, a própria corrupção. Agora a primeira medida será a alteração dos símbolos nacionais numa clara tentativa de secar o eleitorado que o Chega ganhou relativamente às últimas eleições legislativas ou às anteriores a estas, em 2022, porque Luís Montenegro percebeu, e parece-me que os seus ministros também, que se querem ganhar eleitorado vão ter que ter uma governação à direita. Um país que dá 50 deputados ao Chega, ou 18 ou 19% nas últimas eleições, claramente não é um povo que está a querer ou a necessitar de ideias de esquerda. Claramente que não. Luís Montenegro está a fazer isso, no sentido em que, posteriormente, se o Chega recusar algum dos planos orçamentais ou outros documentos necessários à governação, Luís Montenegro vai dizer, então, mas não era isto tudo que vocês queriam? Portanto, desta parte é uma estratégia inteligente. Eu vi muita gente a dizer, mas isto são as medidas do Chega. Bom, por um lado ainda bem, porque o Chega conseguiu, a bem ou a mal, colocar estes tópicos na agenda mediática e fazer com que, em termos executivos, por parte do órgão executivo, dos órgãos de soberania, se fizessem alguma coisa relativamente a isto. Há muito caminho a percorrer, obviamente, isto é só um ponto no oceano, mas não deixa de ser particularmente importante. E foi isto que hoje aqui fizemos e, por isso, estou agora à disposição para as vossas questões. Pronto, depois agora aqui termina o Leitão Amar. Entretanto, isto já foi noticiado na comunicação social, com algumas curiosidades sobre o design. Eu agora vou-me dar aqui um bocadinho a imagem, já vão ver. E como podem ver aqui já aparece site do novo governo, já tem logotipo antigo, com escudo e esfera armilar. Aliás, isto já tinha saído uma notícia ontem, se virem aqui exatamente. Montenegro cumpre promessa e vai mesmo mudar o símbolo do governo, está de volta ao escudo e a esfera armilar. E se virmos aqui em baixo, o portal do Governo da República Portuguesa voltou a ter o logotipo antigo, está de volta ao escudo e a esfera armilar. O novo Primeiro-Ministro, Luís Montenegro, já tinha assinalado que pretendia alterar rapidamente a imagem institucional do Executivo, substituindo o logotipo minimalista adotado pelo governo anterior de António Costa e que tanta polémica gerou. Eu acho que, enfim, de forma sucinta, a polémica foi gerada não só pela erradicação dos símbolos nacionais, que são importantes, porque reparem, as pessoas poderão dizer, mas é só um símbolo. Não é apenas só um símbolo, é o símbolo da apresentação de uma determinada pessoa, não é? É a mesma coisa que dizer, não laves a cara, não tomes banho, não trates da barba, não ponhas maquilhagem, porque é só uma cara. Mas na verdade é o símbolo da apresentação de uma pessoa, institucional ou mediático, no caso do governo. Portanto, a cara do governo, a cara institucional do governo ou da República Portuguesa, tem que ter uma boa apresentabilidade. Portanto, se isso não acontecer, é uma má imagem institucional para nós. Até porque quem olha para aquele símbolo, o anterior, não é? Tinha as cores vermelhas, tinha as cores verdes e tinha as cores amarelas, não é? Portanto, dois retângulos, ou dois quadrados, enfim, dois retângulos, um vermelho, um verde e uma bola amarela. E, portanto, essas cores podem ser as bandeiras de vários países. Enquanto que a esfera armilar, as esquinas e os escudos e os castelos, peço desculpa, são apenas inerentemente conectáveis, tudo isso junto à bandeira portuguesa. O verde, o vermelho e o amarelo pode ser, por exemplo, se não estou em erro, a bandeira do Benin, não é? Estou a dar um exemplo, podem ser mais também, enfim. Mas enfim, continuando. O logotipo do governo de Montenegro resgata assim elementos históricos como o escudo com as esquinas e a esfera armilar. Esta mudança simbólica foi uma promessa de Montenegro durante a pré-campanha eleitoral. Com o meu governo deixaremos de usar o novo símbolo. No nosso projeto não fazemos sucumbir as nossas referências históricas e identitárias a uma ideia de sofisticação. Isto foi claramente uma boca para António Costa, porque António Costa, se bem se lembram, tinha dito que este símbolo era mais inclusivo e etc, etc. Eu honestamente não compreendo como é que o símbolo com as esquinas, com os castelos e etc, não é inclusivo. É porque a bandeira portuguesa, a bem ou a mal, independentemente da nossa origem, do ponto de vista étnico, sexual, seja quem for, seja o que for, representa todos aqueles que são portugueses. Portanto, não há bandeira mais inclusiva e não há símbolos mais inclusivos do que aquele. Porque não só implementam e incrementam e pertencem a todos aqueles que estão vivos neste momento e que pertencem a Portugal, como todos aqueles que existiram no passado. Portanto, mais inclusivo que aquilo não existe. O líder do CDS, Nuno Melo, já havia expressado críticas semelhantes, considerando o símbolo adotado por Costa ridículo e um apucamento quase criminoso. Nuno Melo. E critica a transformação do escudo das armas e da esfera armilar em elementos simplificados. Melo destacou que a nação transcende um executivo transitório. Verdade, sim senhor, e que na simbologia não está em causa um governo, mas sim a nação. Não está em causa uma maioria, mas todo um povo. Completamente de acordo aqui. Aliás, as pessoas às vezes têm que perceber que
Estado e nação são completamente diferentes. Antes de haver um Estado, tem que haver uma nação. A nação é aquilo que constitui o Estado e, em termos éticos e morais, a nação estará sempre acima do Estado. Por isso é que a simbologia é importante. Porque é o sentimento de agregação comunitária, nos valores comuns, na história comum e etc. Tudo isso é que permite a institucionalização da nação, que é o Estado. Portanto, nós não devemos nunca, em qualquer circunstância, erradicar este elemento da equação. Muito pelo contrário. Dentro da AD, a mudança de logotipo é visto como um consenso. Uma fonte social-democrata explicou ao Observador que, em primeiro lugar, trata-se de se cumprir uma promessa e que um governo de centro-direita tem de puxar por estes temas. Com a decisão de Montenegro de substituir o logotipo, o Estado terá de investir novamente numa nova imagem institucional. O custo do design anterior foi objeto de controvérsia, tendo custado 74 mil euros por ajuste direto ao designer Eduardo Aires. Na verdade, não terá que custar, se bem me parece, porque o logotipo já existia. Portanto, em termos de criação, é só mesmo mudar a simbologia, se bem me parece. Enfim, mas mesmo que tenha custo, estará associado àqueles que inicialmente pagaram 74 mil euros e mesmo que tenha algum custo, será inenarravelmente inferior a 74 mil euros. A mudança de logotipo não é incomum e geralmente responde a ciclos políticos. Em 2011, Passos Coelho criou a marca Governo de Portugal, enquanto António Costa, ao chegar ao poder em 2016, optou pela marca República Portuguesa, mantendo os elementos históricos no logotipo. Ainda bem que meteram esta parte final, porque é fulcral para a análise, não é? A mim não me importa que o símbolo seja quadrado ou redondo, ou seja o que for, não é? Portanto, é um símbolo. Agora, que contenha os elementos identificativos da nação, como o Nuno Melo, e bem, disse ali atrás. É que essa era a parte fulcral, não é? Porque pagar 75 mil euros por 2 quadrados e uma esfera, isto não é uma aula de geografia descritiva, é um governo. Portanto, enfim. Meus caros, eu diria que ficávamos por aqui, tá? Já agora, metam like no vídeo, subscrevam o canal que ajuda bastante para chegarmos aos 100 mil subscritores, partilhem também nas vossas redes sociais, já sabem o que fazer, já sabem, código Sousa 10 na Prozis para vários descontos, estão em época de aniversário, portanto, segundo link na descrição. Ficamos por aqui, meus caros amigos, muito obrigado a todos, metam like, subscrevam e partilhem e, como é habitual, acima de tudo, cultivem-se e até à próxima.